Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz a história do Emmanuel depois há 2000 anos em que ele era o senador Publio Lentulus. Agora nós o vemos como um escravo judeu, apesar de ter nascido na Grécia, porém porque os antepassados dele eram então judeus, ele também nasceu como escravo, e ele nasceu então, esse livro então foi escrito 50 anos depois da passagem dele ali no final do há 2000 anos, que se deu ali no ano de 70 com a destruição da cidade pelo Vesúvio, foi pelo vulcão Vesúvio. Então foi nesse dia que o senador Publio Lentulus morreu, e aqui nós encontramos ele já com 45 anos, nós estamos no ano de 132. E aqui nós já encontramos todos os outros personagens, daqueles que viveram com ele ali no há 2000 anos, só tem o que está fazendo agora o Elvídio, que foi o Pompílio Crasso. E o Elvídio então é que está agora aqui dentro dessa trama. A Alba Lucínia, a mulher dele, estão ali envolvidos então com a Cláudia Sabina, que é uma ex-namorada do Elvídio, com quem ele engravidou quando ele era jovem, mas não assumiu. Então agora ele tem um filho bastardo e ela guardou toda essa raiva, todo esse ressentimento dele. E agora, depois que eles voltaram de Roma, ela busca então se vingar, tanto dele quanto da mulher dele, da Alba Lucínia. Na verdade, ela quer de volta, mas ela quer se livrar da mulher dele. E, por outro lado, o Lólio Úrbico, que é o prefeito, é apaixonado pela mulher do Elvídio, que é a Alba Lucínia. E então, na festa que o pai dela deu para eles, que foi até o imperador, cada um encontrou então o seu algoz ali, entre aspas. O Elvídio encontrou a Cláudia Sabina, e a mulher dele, a Alba Lucínia, encontrou o Lólio Úrbico, o prefeito, e cada um dos dois então avançou contra, respectivamente, a Cláudia Sabina, então assediou o Elvídio, e o Lólio, o marido dela, assediou a mulher do Elvídio, a Alba Lucínia. Então, depois disso, eles falaram o Elvídio falou com o sogro dele, e a Alba Lucínia buscou consolo ali nos ombros da mãe dela. E ambos disseram que não podiam, que eles tinham que ficar meio assim, ressabiados, porque a situação financeira então dos pais da Alba Lucínia não era boa, e então eles precisavam estar em bons termos com o prefeito, que é o Lólio Úrbico, e consequentemente com a mulher dele, que é a Cláudia Sabina. Então nós vimos no final do vídeo anterior que a tática da Cláudia Sabina já está sendo colocada em prática. Ela já se encontra ali com o Elvídio Lúcius, ali onde eles estão trabalhando juntos. Foi arrumado ali então para que ele fosse para Tibur trabalhar com ela, e aí ela ficou um pouco dissimulada ali, fingindo que não estava mais dando em cima dele, porém era isso que ela estava fazendo. Apesar da modificação tática de suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Foi assim que se concluiu então o vídeo anterior, e eu peço então que Jesus Cristo possa estar me abençoando, para que eu possa me permitindo fazer essa leitura, que eu possa ser inspirada então pelos bons espíritos, como Chico Xavier e Emmanuel. Eu agradeço muito a eles. Agradeço a você que está acompanhando, que está assistindo, que você também possa ser inspirado no seu entendimento das explicações desse livro, pois Emmanuel diz no livro Há 2000 anos que era para ser vídeo roteiro, e nesse aqui ele diz que a gente deve ler e meditar, pois não é não é ficção, é a realidade que ele traz da vida dele, apesar de esse aqui não ser ele o protagonista, que a protagonista é a Célia. Ele traz para nos ajudar na nossa própria caminhada, para que a gente entenda realmente que quando a gente ouviu dizer que há leis absolutas nessa nossa realidade, que elas não podem ser burladas, e isso é verdade. E aqui fica muito claro isso, como é que a gente vê as pessoas ali plantando e depois colhendo. Então, vamos continuar.
Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma uma longa série de padecimentos morais. Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar cônscio das suas elevadas virtudes conjugais, tendo, porém, moderado os impulsos. A sociedade romana de então amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa distinção para a família. Ou seja, o sogro do Elvídio já disse que ele precisa muito estar em bom termos com o prefeito, que ele já disse ali bem anteriormente que foi o prefeito que intercedeu para que ele pudesse ficar então em boas condições quando todos perderam tudo ali na Revolução, na Palestina. E que isso foi a pedido do sogro dele. Então ele tem essa dependência assim de estar bem socialmente com o prefeito, que a gente sabe que é ali o braço direito do imperador. Então ele viu excelente, o prefeito visitando a casa dele, ainda que ele soubesse que o prefeito está visitando a casa dele para dar em cima da filha dele que é casada, eu acredito que ele não ia ter uma outra atitude. Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se desse modo a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Então ela ficava sem poder fazer nada, porque ela não podia dizer a ele, até porque eu acredito, não está escrito aqui, mas eu acredito que inconscientemente, como ela já teve aquela conversa com a mãe dela, e o marido dela já conversou com o pai dela também, já conversou com ele, então ela já sabe que se ela for falar, ele está de pés e mãos atadas, ele vai dizer a ela, aceita, a gente não pode brigar com ele, porque senão a gente já está sem dinheiro. O Ovídio Lúcio vinha ao lar quinzenalmente, todavia, essas surtidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que os preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era a Atéria, que na própria casa dos amos podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as atitudes sentimentais dele. Então nós lembramos aqui da nossa amiga ali, a Atéria. Quem é a Atéria? A Atéria é aquela comparsa da Cláudia Lucínia, da Cláudia Sabina, estou misturando tudo aqui. A Cláudia Sabina, que é a ex do Elvídio, que é o marido da Alba Lucínia. Então a Cláudia Sabina colocou a Atéria ali na casa da Alba Lucínia e do Elvídio para estar então vendo onde é que ela podia atacar ali, qual seria o ponto fraco do casal, porque ela quer separar os dois, ela quer reconquistar o Elvídio e de qualquer forma ela tem que tirar a Alba Lucínia do caminho, mas eu acredito que ela não contava que o marido dela a ajudaria nisso, né? Eu não acredito que, como eles são casados só de aparência, não acredito que nem que eles conversam sobre esses assuntos de quem tá saindo com quem. Então agora a Atéria com certeza vai contar a ela que o prefeito está então indo ali para cortejar a mulher do Elvídio. 2 longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando um dia vamos encontrar Lucínia e Túlia na maior intimidade, em palestra amena e confortadora. Então a mulher do Elvídio junto com aquela amiga de infância dela, aquela que foi responsável por recrutar a Atéria, pois ela caiu ali na lábia da Atéria e não entendeu que fosse uma armadilha, que ela estava vindo a mando da Cláudia Sabina. Após as pequeninas bagatelas sociais, a esposa de Elvídio falou confidencialmente das suas amarguradas impressões íntimas, expondo à amiga da infância seus receios em face da prolongada separação do esposo,
que, obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto: sei justificar tuas apreensões, ainda mais continuando o Elvídio junto de Cláudia. Por que ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou Alba Lucínia, admirada. Nunca soubestes então? Que? Disse a outra, duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte por muitos anos, não chegara a conhecer o passado em suas minudências. Ou seja, a Túlia entendeu ali que a Alba Lucínia não sabia do que havia acontecido então entre o marido dela, o Elvídio, e a Cláudia Sabina. Ela sabia que ele foi acusado de ter largado uma namorada ali na juventude, que tinha tido um filho que ele negou que fosse dele. Ele até disse que no casamento ele quis trazer esse filho para perto deles, mas ela não deixou. Mas eu acredito aqui que ela não sabia que a mãe da criança era a Cláudia Sabina. Há muito ouvi dizer que Cláudia Sabina e Elvídio Lúcio tiveram o seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular em outros tempos, muito antes que o destino a arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia, visivelmente sobressaltada. Mas conta-me tudo o que sabes a respeito. Então ela não sabia que era a Cláudia Sabina. Nunca ouviste também a história de Silano? Perguntou ainda a Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo igualmente que, quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de Elvídio, como uma criatura do povo, nas suas aventuras da mocidade. Mas conhece toda a história nos seus pormenores mais íntimos? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Quinéio Lúcio, que o acolheu com sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança, alta madrugada, no local a que te referiste, endereçando a Quinéio Lúcio um bilhete expressivo. Então, aqui a amiga passando tudo ali para ela. Então, na verdade, o filho que ela pensava que era de uma qualquer ali, de uma pobre ali, ele estava precisando ter uma namorada só para passar tempo, só para saciar os desejos sexuais dele, e ela não sabia que aqui ele diz que seria uma criatura do povo nas suas aventuras da mocidade. Então ela mostrando que ela não sabia que era a Alba Lucínia, que era a Cláudia Sabina, mas aí a amiga dela, a Túlia, então esclarecendo que viram a Cláudia Sabina deixar o filho ali as portas do sogro dela, do pai do Elvídio, com um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, esclareceu Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação, eu acredito que Elvídio foi vítima de uma calúnia infamante. Ou seja, ele é inocente aos olhos dela. Não digo o contrário, volveu a amiga, mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. Ou seja, aquela velha história, né, de que tem sempre que se está culpando e geralmente recai sobre a mulher, não é? É ela que era muito dada, então não é culpa dele, não deve ser dele realmente. A esposa de Elvídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe azorragavam o peito, mas sua fortaleza moral superava em seu espírito todos os sentimentos.
Não me foi possível, contudo, dissimular o sofrimento diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros anos, deixando transparecer de olhos úmidos suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz: querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida. Onde encontrar esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga com as características da sua bondade confiante e quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucília Vento e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximo deu mostras de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente nossa felicidade doméstica. Mas Sálvia Súbria ensinou-me a procurar uma reunião cristã, onde pedi as preces de um venerando ancião que ali pontifica como um sacerdote. Desde que me vali desse recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão da nossa aventura conjugal. Mas foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou Alba Lucínia, eminentemente interessada no assunto. Nenhum. Mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Então aqui a crença deles nos deuses múltiplos, no politeísmo, então fazia com que ela entendesse que era um novo Deus e não que era o Deus que Jesus de Nazaré veio nos apresentar. Aqui então ela aceitou então que se fizessem as preces para que se resolvesse o caso dela, mas ela não entendeu exatamente quem era Jesus de Nazaré. Ah, disse Alba Lucínia, lembrando-se da Judéia e das convicções da filha. A doutrina cristã não me é estranha, mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, pois, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será conveniente ouvir minha mãe, a fim de lhe seguir os conselhos. Isso não. Por quê? Porque ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto, mas dentro do seu espírito formalista e da franqueza intransigente dela, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados. Minha mãe deve estar com razão, falou Alba Lucínia convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus. Túlia ouvia-lhe as ponderações, sinceramente desejosa de colaborar na reedificação de sua aventura doméstica, objetando delicadamente. Ouve, Lucínia, sei que teu temperamento não se compadece com as reuniões dessa natureza, mas se quiseres, irei por ti, como fui por mim. A essas assembleias preside um homem santo chamado Policarpo. A palavra dele nos fala do novo Deus com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande que não há coração que não se renda à beleza espiritual de suas afirmativas. Suas expressões arrebatam nossa alma para um reino de felicidade eterna, onde Jesus Nazareno deve estar à frente de todos os nossos deuses, aguardando-nos além desta vida, com as bênçãos de uma bem-aventurança eterna. Não sou cristã, como sabes, mas fui beneficiada pelas suas orações e, ao contrário do que afirmam, posso testificar que os adeptos de Jesus são pacíficos e bons. A esposa de Ovídio recebia-lhe as carinhosas sugestões com o coração imensamente sensibilizado. Então aqui a gente vendo que a Túlia, a amiga ali da Alba Lucínia, fazendo de tudo para convencê-la então a aceitar as orações cristãs. Aí ela diz primeiro que vai falar com a mãe dela. E a Túlia, que é uma filha ali, como eles já mostraram, que foi criada ali
pela mãe dela também, depois que perdeu a própria. Então ela foi também, quando veio para ela essa sugestão, ela disse que ela procurou a mãe da Alba Lucínia e que essa foi contra. Porém, ainda assim, ela não se vê convencida e por isso ela continua trazendo mais argumentos. E a Alba Lucínia então recebe isso com o coração imensamente sensibilizado. E irá sozinha sem a proteção de uma guarda? Perguntou com admiração. Por que me perguntas? Os cristãos são vítimas de medidas vexatórias por parte das autoridades governamentais. Porém, irei ter com eles confiadamente, uma vez que se trata da tua felicidade pessoal. Tens uma fé assim tão grande nessa providência? Interrogou Lucínia com interesse e reconhecimento. Confiança total. E fazendo um gesto expressivo, como se houvera recordado um recurso novo, acrescentou. Ouve, querida, já que me falaste das predileções de Célia por essa doutrina, apesar do nosso segredo familiar sobre o assunto, por que não me permites o prazer da companhia dela? Essas reuniões se verificam nas velhas catacumbas da Via Nomentana e o local é muito distante. Tenho plena confiança no êxito dessas orações e bastará uma só vez para que a paz volte a felicitar tua casa e teu coração. Alba Lucínia sentia-se confortada com as promessas da amiga, considerando-lhe a fé profunda e contagiosa, na grata perspectiva da felicidade doméstica, e acrescentou: vou pensar e depois combinaremos, mas se necessitares de uma companhia, é a mim que compete acompanhar-te. Separaram-se então com um beijo afetuoso, enquanto o vulto esguio de Atéria se afastava lesta de uma ampla cortina oriental, depois de ouvir a singular entrevista. Então, nós vemos que a Atéria, a pessoa plantada ali pela Cláudia Lucínia, ela está fazendo bem o papel dela. Ela estava ali escondida atrás da cortina, ouvindo a conversa das duas. Dentro de uma sociedade como aquela, onde todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etruscas, recorriam ao invisível e ao sobrenatural, e aqui a gente vê que eles estão se referindo aos etruscos, o pessoal ali da Etrúria, que é uma região da Itália antiga, correspondente ao que hoje é a Toscana. E então eles... Lendo então de novo, desde os primórdios, em virtude das influências etruscas, recorriam ao invisível e ao sobrenatural nas mais diversas contingências da vida. Alba Lucínia passou a meditar na preciosa oportunidade sugerida pela amiga de infância. Embora encontrasse conforto na expectativa do empreendimento, passou o resto do dia entre a indecisão e o sofrimento moral. Ou seja, ela entendeu que poderia realmente dar certo para ela, porque deu certo para a amiga dela deu tantos argumentos, ela encontrava conforto nessa expectativa, porém ela sabia que a mãe dela era contra, ela sabia que o marido dela era contra, então é por isso que tinha essa indecisão e sofrimento moral. Teve ímpetos de ir a Tibur para arrancar o esposo de todas as perigosas situações em que se encontrava, mas o raciocínio preponderou em todas as suas inquietações angustiosas. À noite, enquanto todos dormiam, dirigiu-se ao santuário doméstico e, prosternando-se junto ao altar de Juno, suplicou à deusa, entre lágrimas, que lhe amparasse o espírito nos caminhos ásperos do dever e da virtude. E é dessa forma que se conclui então esse segundo capítulo, que é Sombras Domésticas, e nós vamos ver no próximo, o quarto capítulo vai ser na Via Nomentana. E aí vamos entender como é que continua toda essa saga, todos esses entrelaçamentos que estão acontecendo aqui na vida do Elvídio Lúcio e da Alba Lucínia,
depois que eles voltaram ali então da província, da região da Palestina, eles voltaram para Roma, para a capital para a capital ali onde estava toda a engrenagem governamental, política ali em Roma, e eles já estão sentindo todo o peso de ter voltado ali para aquele local onde, como Emmanuel bem detalhou antes, campeava então toda aquela coisa bem mundana, em que realmente por ali era as pessoas então buscando cada um recebendo o melhor que podia do outro, cada um recebendo o melhor que podia, desde que fosse aquela parte que não me deixa ficar sem dinheiro, que não me deixa ficar muito bem socialmente, como foi então a decisão, a atitude do próprio pai dela quando viu que eles estavam tendo problemas, mas se os problemas eram relacionados às pessoas com quem ele devia estar se dando bem para estar ficando bem socialmente, tendo dinheiro, tendo poder, tendo condições financeiras de estar levando uma vida confortável. Então ele os aconselhou a continuar. Ele aconselhou o Elvídio e a mãe dela contou a mesma história para ela. Por isso então começam os martírios aqui da nossa Alba Lucínia e do Elvídio Lúcio. E no próximo capítulo então nós vamos ver como é que continua na Via Nomentana. Eu te agradeço por estar acompanhando, por estar vindo comigo nesse entendimento desse livro tão precioso, que traz então agora a continuação do Há 2000 anos, que eu fiz também, eu deixo aqui se você quiser ver, quando então nós encontramos o senador Públio Lentulus agora como um escravo, Nestório, mas como ele próprio disse, o Emmanuel, já que essa é uma das encarnações do Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, como ele próprio disse, nessa não seria ele o protagonista. Há 2000 anos a gente vê que tudo gira em torno dele, não tem um capítulo que não se fale do senador Públio Lentulus. E aqui não, nesse capítulo, no anterior, não se falou dele. Ou no anterior falou-se, mas só de relance, porque ele disse, esse livro não trata da história dele como protagonista, e sim da Célia. A Célia quem é? Célia é o que ele classifica de uma alma santa, e ela é filha do Elvídio e da Alba Lucínia. Então vamos ver como é que continua todo esse relato do Emmanuel, dessa parte então 50 anos depois do término do Há 2000 anos, e eu espero te encontrar. Se você quiser estar compartilhando esse livro, se você quiser deixar seu like, e se quiser também entrar lá no canal para ver os outros vídeos dos livros do Chico que eu já fiz, que são Paulo Estevão, Boa Nova e Há 2000 anos, eu deixo eles aqui na playlist, se você quiser ver, são incríveis, e até mesmo para entender esse, é super interessante estar se vendo o Há 2000 anos antes, tá bom? E aí então eu espero te ver para a gente dar continuidade nesse 4º capítulo. Obrigada, tchau!